Uma reunião de emergência das nações do G7 sobre a crise no Afeganistão foi realizada na terça-feira. Uma das preocupações principais da reunião era a data limite para a retirada das tropas americanas do Afeganistão impostas pelo Talibã. O presidente Joe Biden disse que está seguindo este cronograma. Alguns estão levantando preocupações de que não há tempo suficiente para tirar todo mundo. E como um de seus papéis como governador de Nova York, Andrew Cuomo concedeu clemência a 6 pessoas. Ele também disse que as conclusões da investigação estadual sobre sua conduta não eram justas. E dezenas de milhões de registros particulares foram expostos após um vazamento massivo de dados afetando a American Airlines, o transporte de Nova York e agências públicas. As informações incluem dados de testes de vacinação Covid-19. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. Uma reunião de emergência das nações do G7 no Afeganistão foi realizada na terça-feira. Líderes dos principais aliados estrangeiros dos Estados Unidos pressionaram o presidente Biden para estender o prazo de 31 de agosto para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Mas Biden pediu planos de contingência caso ele determine que as tropas dos Estados Unidos ficarão por mais tempo. O Talibã, que agora controla o Afeganistão, disse que tomará medidas se os Estados Unidos não partirem até 31 de agosto. Tanto legisladores republicanos quanto democratas estão pedindo às autoridades de segurança nacional que estendam a data para que mais americanos e afegãos vulneráveis possam deixar o país. Os esforços de evacuação ganharam força nos últimos dias. O Pentágono disse que uma aeronave militar cheia sai de Cabul a cada 45 minutos. No total, a Casa Branca disse que cerca de 58.700 pessoas foram resgatadas do Afeganistão nos últimos 10 dias. Os militares americanos relataram seu maior dia de voos de evacuação no Afeganistão na segunda-feira, mas o repórter da Casa Branca, Jonathan Lemire, da Associated Press, disse que nem tudo são boas notícias. There's been an increase in reports of terrorists, Islamic State offshoot targeting both the Taliban, but also Americans and Afghan citizens trying to get out of the country. Os Estados Unidos ajudaram a evacuar cerca de 37 mil pessoas, a maioria refugiados afegãos. Mais pessoas chegaram aos Estados Unidos na segunda-feira, pousando no norte da Virgínia, antes de serem levadas para o centro habitacional temporário. Sir, how does it feel to be here? Till now we are safe. Biden disse que nenhum evacuado está vindo diretamente para os Estados Unidos sem triagem prévia. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse acreditar que a maioria, se não todas as evacuações, poderiam ser feitas até o final de agosto. There is very cautiously hedged whether or not there would be an extension or not, likely for fear of inflaming the Taliban further. So that is going to be something to watch. O Talibã alertou na segunda-feira que haveria consequências se os Estados Unidos não retirassem todas as tropas até 31 de agosto. As tropas dos Estados Unidos estão atualmente implantadas como segurança no aeroporto de Cabul. Houve um aumento significativo nos números de voos, mas cerca de 6.500 pessoas, a maioria afegãos, estão dentro do aeroporto agora esperando para sair. Novas imagens de satélite da Maxar mostram multidões vistas em vários pontos de controle e portões de segurança esperando para serem evacuados. As imagens mostram fuzileiros navais dos Estados Unidos brincando e confortando crianças enquanto esperam pelos voos de evacuação, distribuição de água, protetor solar e outros itens essenciais para as pessoas que aguardam os voos. Agora, em meio a cenas que saem do Afeganistão, há comparações com o Vietnã, ou seja, a queda de Saigon. Mas antes de entrarmos nisso, vamos fazer algumas atualizações sobre os Estados Unidos. Em seu discurso público final como governador de Nova York, Andrew Cuomo disse que as conclusões da investigação estadual sobre sua conduta não eram justas. A investigação concluiu que ele assediou sexualmente pelo menos 11 mulheres. You know me. I am a fighter. And my instinct is to fight this because it is unfair and unjust in my mind. Em seu último dia de mandato como governador de Nova York, Andrew Cuomo fez um discurso de despedida na segunda-feira, reclamando do que chamou de injustiça da investigação estadual, que concluiu que ele assediou sexualmente pelo menos 11 mulheres. The Attorney General's report was designed to be a political firecracker on an explosive topic.
and it worked. Em comentários pré-gravados, Cuomo, no entanto, reiterou que a coisa certa a fazer era renunciar. Em seus últimos momentos como governador de Nova York, Cuomo concedeu clemência a 6 pessoas. Ele foi criticado por comutar a sentença de David Gilbert, um homem de 76 anos que foi condenado por assassinato e roubo em 1983. Cuomo disse que Gilbert cumpriu 40 anos de prisão devido a um incidente em que ele era o motorista e não o assassino. Mas o executivo do condado de Rockland disse que Cuomo rebaixou a si mesmo e ao estado de Nova York ao se concentrar no bem-estar dos assassinos em vez das vítimas. Cuomo deixou oficialmente o cargo à meia-noite. Ele estava enfrentando impeachment após o procurador-geral do estado ter divulgado um relatório descobrindo que ele havia assediado sexualmente 11 mulheres. Cuomo negou todas as acusações, dizendo que nunca tocou em ninguém de forma inadequada, mas reconheceu que parte de seu comportamento deixou outras pessoas desconfortáveis. Embora eles não planejem mais o impeachment de Cuomo, legisladores da Assembleia Estadual disseram que ainda publicariam um relatório assim que concluíssem a investigação. E a questão de por que a administração de Cuomo reteve dados sobre a verdadeira extensão das mortes em lares de idosos por Covid-19 também está sendo investigada. Cuomo ganhou o Emmy no ano passado por suas coletivas de imprensa diárias sobre a pandemia, mas a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou na terça-feira que retiraria o prêmio de Cuomo. E um vazamento maciço e acidental de dados expôs as informações pessoais de milhões de pessoas. A empresa de segurança cibernética AppGuard diz que pelo menos 38 milhões de registros foram expostos, incluindo números de segurança, datas de nascimento e até vacinação da Covid-19, bem como dados de teste. A informação ficou disponível publicamente na internet durante meses. Dezenas de grandes empresas, agências estaduais e federais e outras organizações foram afetadas. Isso inclui a American Airlines, o Departamento de Saúde de Maryland e a Autoridade de Transporte Metropolitana de Nova York, apenas para citar alguns. Essas 3 entidades disseram que não há indicação de que seus dados foram acessados indevidamente. O vazamento aconteceu porque as organizações afetadas configuraram incorretamente uma configuração de seu software da Microsoft. A proteção alertou a Microsoft e as organizações afetadas. Desde então, os vazamentos foram bloqueados e o acesso às informações removidos. E agora vamos voltar no tempo. Recentemente, alguns compararam o que está acontecendo no Afeganistão com o fim da guerra no Vietnã. Mas o que aconteceu naquela época? Em 30 de abril de 1975, a capital do Vietnã do Sul, Saigon, caiu nas mãos das forças comunistas do Vietnã do Norte. Nos dias anteriores, forças dos Estados Unidos evacuaram milhares de americanos e vietnamitas do Sul. 2 anos antes, as tropas americanas já haviam partido. Isso depois da assinatura dos Acordos de Paz de Paris em 1973, mas cerca de 5 mil americanos permaneceram, incluindo diplomatas, na Embaixada de Saigon. Em seguida, a Organização Política Revolucionária Comunista Armada do Vietnã do Sul, conhecida como Vietcong, lançou uma ofensiva. Ao longo de março e abril de 1975, eles capturaram cidades no sul. Os vietnamitas do sul começaram a fugir em massa. Muitos deles, em Saigon, formaram filas na Embaixada dos Estados Unidos para obter entrada no país americano. Em 29 de abril de 1975, os Vietcongs atiraram em uma base da Força Aérea do Vietnã do Sul, em Saigon. O embaixador Graham Martin então ordenou a evacuação de Saigon. Mas as rotas marítimas foram bloqueadas e os aviões não puderam pousar em Saigon. Restava apenas uma opção, um transporte aéreo por helicóptero. O Adido de Defesa dos Estados Unidos foi posteriormente atacado e a Embaixada dos Estados Unidos tornou-se o único ponto de partida para helicópteros. Em 29 e 30 de abril, helicópteros pousaram em intervalos de 10 minutos na Embaixada, incluindo pouso no telhado da Embaixada. Em menos de 24 horas, mais de 7 mil pessoas foram evacuadas, incluindo 55.500 vietnamitas. Alguns pilotos tiveram que voar por 19 horas direto. Os planos originais previam apenas a evacuação de americanos, mas o embaixador Martin insistiu em evacuar funcionários do governo sul-vietnamita e funcionários locais da embaixada. 10 mil sul-vietnamitas esperavam nos portões da embaixada na esperança de entrar em um helicóptero. Wolfgang Lehmann, o vice-chefe da missão da Embaixada dos Estados Unidos em Saigon, foi uma das últimas pessoas a deixar a embaixada em 30 de abril.
No livro Lágrimas Antes da Chuva, uma história oral da queda do Vietnã do Sul, Lehman disse: podíamos ver as luzes dos comboios norte-vietnamitas se aproximando da cidade. O helicóptero estava lotado com o resto da equipe, civis restantes e guardas, e estava totalmente silencioso, exceto pelos rotores do motor. Acho que não disse uma palavra na saída e acho que ninguém mais disse. A emoção predominante era uma tristeza tremenda. E quanto ao embaixador Graham Martin, o presidente Ford enviou uma carta pessoal a ele, agradecendo a ele e a toda a equipe da embaixada pelo esforço de evacuação bem-sucedido. A carta dizia: caro Graham, quero expressar minha profunda gratidão a você e a toda a sua equipe pela evacuação bem-sucedida de americanos e vietnamitas de Saigon. A dedicação incansável de sua missão e seu desempenho habilidoso sob a mais severa pressão foram vitais para a realização desta operação mais difícil e delicada. Queira aceitar também os meus sinceros elogios pessoais. Sua coragem e firmeza neste período crítico nos permitiram evacuar nossos próprios cidadãos e um grande número de vietnamitas ameaçados de extinção. Espero que transmita a toda a sua equipe minha profunda gratidão e a do povo americano por um trabalho bem executado. Atenciosamente, Gerald Ford. Mas essa não foi a única maneira de fugir do país. Francis Terry McNamara, cônsul-geral dos Estados Unidos no consulado em Canton, no Vietnã, salvou centenas de refugiados vietnamitas planejando e liderando uma evacuação arriscada. A Embaixada dos Estados Unidos ordenou que McNamara evacuasse apenas os americanos. Eles iriam apenas fornecer nos helicópteros espaço suficiente para evacuar os cerca de 18 funcionários americanos. Mas McNamara se recusou a evacuar apenas os americanos do consulado. Ele também queria evacuar seus leais funcionários vietnamitas e suas famílias. Se ficassem para trás, provavelmente enfrentariam detenção ou até a morte por trabalharem para os americanos. Utilizando suas habilidades como ex-marinheiro, McNamara comandou algumas barcaças com a ajuda de um colega da USAID, uma agência governamental, e rapidamente levou os americanos restantes, funcionários vietnamitas e suas famílias para evacuação. McNamara comandou o comboio até o afluente do delta do Mekong. Eles foram parados em um porto pela Marinha do Vietnã do Sul e foram atacados pelas tropas vietcongs. A Marinha dos Estados Unidos deveria encontrá-los no Foz do Mar da China Meridional, mas o navio nunca chegou. A barcaça se embrenhou em mar aberto por algumas horas até que viram um cargueiro americano contratado pela CIA para evacuações. Mas os que estavam a bordo do cargueiro não tinham ideia de quem era McNamara. E o cônsul-geral teve de convencê-los a levar seus refugiados para um lugar seguro. Uma refugiada vietnamita, que agora é uma diplomata americana, conta a história de sua família. Ela escreveu: indivíduos corajosos como os oficiais da USAID, Joseph Gettier e Mel Chatman, buscaram meios alternativos de última hora para resgatar pessoas. Eles confiscaram barcaças de transporte militar que haviam sido usadas para transportar suprimentos durante a guerra. Foi assim que meus pais deixaram sua terra natal com seus 6 filhos pequenos. Nossa fuga pelo rio Saigon, com a escuridão se aproximando, foi perigosa. Perto do porto de Vung Tau, onde o rio se encontra com o Oceano Pacífico, nós fomos atacados por foguetes. Enquanto a barcaça ia à deriva para o mar abarrotada de refugiados, meu pai me abraçou e disse solenemente ao meu irmão mais velho: dê uma boa olhada em seus pais. Essa será a última vez que você os verá. E antes de terminarmos, os turistas agora poderão visitar o Taj Mahal no fim de semana. O monumento icônico da Índia foi reaberto no domingo após o toque de recolher no fim de semana para conter os casos de coronavírus. Mercados e outros negócios também foram autorizados a abrir no fim de semana perto do local famoso. Muitos lojistas estão aliviados esperando que os visitantes tragam alguma receita. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!